Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar de dois temas bastante interessantes que são fundamentais para toda a nossa disciplina daqui para frente: educação e família. O que uma coisa tem a ver com outra, isso nós vamos descobrindo aos poucos. Mas para iniciar, eu diria que família é um agente de socialização. Nós vamos voltar um pouquinho, recuperar a ideia de processo social. Quer dizer, dentre esses processos sociais que nós já vimos, o processo de interação, que é simplesmente a relação entre os homens, que isso se dá inicialmente, já desde a mais tenra idade, na família. Então, dentro dessa ideia, nós vamos recuperar então o valor e o papel da família enquanto um agente de socialização, tal como a escola, tal como a educação. E é isso que nós vamos recuperar. Que esses agentes de socialização, eles têm como objetivo principal a transformação do homem biológico em ser social. Estão lembrados dessa ideia? Esse processo, ele começa já quando o bebezinho nasce. Aquele bebê, aquele ser biológico, ele vai, ao longo da sua vida, se transformar num ser social. A família vai exercer um papel extremamente importante nesse sentido. Nós vamos ver que, dentro dessa evolução dessa ideia, desse conceito de família, muita coisa mudou. Porque a primeira pergunta que tem que se fazer: o que é a família? O que nós estamos falando? Então, são dois temas que precisam ser bem esclarecidos: educação e família. Mas eu começaria hoje trabalhando com vocês, então, é a ideia de família. Ideia sobre tudo isso, porque família não é uma coisa concreta, ela é uma ideia. Dentro do processo de socialização, a gente vai percebendo que essa ideia vai gerando vários conceitos ao longo do tempo, várias formas de perceber essa organização social que se convencionou chamar de família e que vai mudando ao longo do tempo. Então, esse indivíduo que vai transformando a sociedade, ele transforma a sociedade ao mesmo tempo que é moldado por ela. Então, isso que é bastante interessante, a gente não pode perder de vista, que esse processo social, essa interação, é uma via de mão dupla. Então, ao mesmo tempo que essa pessoa é formada, ela transforma a sociedade em que ela vive. Então, essa ação educativa é muito importante. Por quê? Onde há alguém que ensina, há alguém que aprende, e isso é um processo constante. Vai acontecer o tempo todo, dentro da família, em todos os momentos. Então, essa ação educativa é a essência da socialização propriamente dita. Então, o que é a socialização? É tornar uma pessoa capaz de viver em sociedade. Isso ninguém faz melhor desde o início do que a família. Então, nesse sentido, a família, ela, de certa maneira, ela concorre com outros agentes de socialização, mas por muito tempo passa a ser, muitas vezes, o mais importante. Porque nem todas as comunidades, por exemplo, se a gente pode pensar assim, têm acesso, por exemplo, a educação formal dentro de uma escola. A gente sabe que tem comunidades bastante primitivas que não têm essa possibilidade. Nem por isso o processo de socialização não acontece. Por quê? Porque ele se dá no âmbito da família. Então, mas que família é essa? O que nós estamos querendo dizer com essa expressão família? Antes de tudo, é importantíssimo a gente deixar claro, desde o início, que família é uma ideia, é um modo de ordenar a vida social. Então, os homens, eles se organizam de várias formas. Uma dessas maneiras é a chamada organização familiar, o que a gente chama, então, de família. Mas essas transformações, elas vêm acontecendo há muito tempo já. Acompanham a sociedade, refletem o que acontece nessa sociedade e sofrem a ação das transformações que se dão no âmbito da organização social como um todo. E de que forma isso influenciou na organização da família? Primeiro, o que propriamente se entende pelo o que seja família.
mais do que isso, a forma de organização propriamente dita, no sentido de que a ideia que se tem hoje de família, o que eu entendo por família, o que vocês entendem por família, talvez não seja o que o nosso lá antepassado, no século XVIII, pensasse quando a gente falasse em família. Talvez ele tivesse uma outra noção. Por quê? Porque naquele momento a organização da sociedade determinava uma certa forma de organização, que talvez não sirva mais para o mundo que a gente vive hoje. Então, o objetivo inicial da família foi, e muitas vezes ainda é, suprir as necessidades básicas do grupo. Que necessidades seriam essas? Por exemplo, a manutenção propriamente dita econômica. Então, a família trabalhava unida para garantir o quê? A sobrevivência dos seus próprios membros. Ou, em algumas comunidades, o objetivo da família era garantir uma velhice tranquila. Então, eu penso, vou gerar filhos porque amanhã esses meus filhos vão cuidar de mim. Então, esse objetivo era muito forte, era muito intenso. Então, dentro disso, a gente vai percebendo que a cada momento os interesses eles mudavam, mas essas pessoas se organizavam no sentido de garantir que os interesses do grupo pudessem ser satisfeitos. Então não é só o meu interesse que prevalece, não, é o meu e do grupo com o qual eu estou organizado, que constitui o que a gente possa chamar de família. Então, nesse sentido, é que fica talvez um pouco mais claro para a gente que família não é alguma coisa concreta, que eu não pego na família. Família é uma ideia. Então, isso é fundamental. Constitui-se de ideias, comportamentos e por relações entre as pessoas. E essa relação entre as pessoas que vai determinar também algumas formas de controle social. A família vai passar a ser também uma forma muito eficiente de controle. Por quê? Porque nem sempre pode haver um consenso dentre essas formas de comportamento. Pode haver um conflito, pode haver uma diferença, mas é dentro, no âmbito da família, que esse conflito terá que ser administrado. Por quê? Porque ela vai exercer, então, o seu papel de agente de socialização, enquanto também uma forma de controlador das pessoas. Então, não há mais aquela abertura para cada um fazer ou ser o que bem entender. Existem também regras e normas. A gente vai ver mais à frente isso. Mas, no momento, acho interessante também chamar a atenção para o fato de que essa família, ela vem se transformando há muito tempo e vem mostrando um perfil bastante diferenciado, especialmente quando a gente fala do Brasil. Por quê? Porque nós temos hoje algumas organizações, algumas formas de organização familiares que são absolutamente novas, ou pelo menos não eram tão visíveis ou tão intensas quanto há um tempo atrás. Um exemplo interessante que eu trago para vocês, que a gente pode verificar, vocês podem olhar depois, aprofundar um pouco mais, a partir dos dados do Censo 2000, é observar o quanto cresceu o número de famílias chefiadas por mulheres. Isso é um dado interessante, por quê? Porque nos mostra, primeiro, aumentou o número de mulheres efetivamente inseridas no mundo do trabalho. Esse fato ele traz consequências sobre vários aspectos no âmbito da família, mas começa a afetar também a economia do país, a partir do momento em que a gente começa a pensar que a família passa a ser chefiada e ter a sua sobrevivência, a sua manutenção garantida por uma mulher, a gente passa a ter uma outra realidade econômica, social e, sobretudo, cultural. Veja então no vídeo as estatísticas sobre esse fenômeno bastante novo. O número de mulheres responsáveis pelos domicílios aumentou 38% na década. Em 1991, 18,1% dos chefes de família eram mulheres. Esse percentual passou para 24,9% em 2000, conforme revela o censo do IBGE. Segundo o IBGE, as mulheres estão assumindo esse papel cada vez mais jovens, enquanto que os homens responsáveis pelos domicílios estão envelhecendo.
Então vocês observaram que essa mudança ela é bastante importante. Por quê? Se a gente observar que, como a gente olhou na estatística, que os homens estão envelhecendo, enquanto que as mulheres, cada vez mais jovens, estão assumindo responsabilidades relacionadas à manutenção das suas famílias, isso vai se refletir na sociedade de uma forma muito intensa. E é interessante, então, observar que a família, ao longo do tempo, ela pode começar a ter novas funções, além daquelas iniciais de simplesmente transmitir regras, valores, normas de comportamento para os seus membros se tornarem pessoas sociáveis. Ela pode assumir outras funções que, a princípio, não haviam sido pensadas. Isso tudo dentro de cada contexto, de cada época. Por quê? Porque ela vai estar sempre acompanhando o contexto, acompanhando a sociedade, acompanhando as formas de comportamento que vão se consolidando ao longo do tempo. O que a gente observa é que essa família, ela pode ser estudada, ela pode ser analisada, ela pode ser abordada das mais variadas maneiras, conforme a ótica, conforme a lógica de quem esteja analisando, que esteja fazendo isso. Que, na verdade, então, nós poderíamos recorrer a vários autores para pensarmos essa ideia de família. Mas não é o caso aqui. Agora, nada impede, seria até bastante interessante, se vocês pudessem recuperar alguns desses autores, como Stone, Shorter, Anderson, vocês têm na bibliografia de vocês, e tentar ver, então, mesmo que de uma forma muito rápida, como cada um deles enxerga a família, como ele pensa a família. Vocês vão ver que são autores que vão dar suas diferentes contribuições, mostrando cada um dentro da sua abordagem o papel que, num determinado momento histórico, a família desempenhava. Então, o que é a família? Então, seria, então, um grupo de pessoas unidas em torno dos mesmos interesses, quer dizer, haveria, então, interesses comuns que organizariam esse grupo, que garantiria a sobrevivência desse grupo e que facilitaria para os seus componentes a interação com a sociedade de fora. Quer dizer, ajudaria, daria condições, daria um embasamento em termos de orientação, de comportamento, para essas pessoas se posicionarem no mundo maior. Então, eu sairia da minha família com alguns valores que me norteariam para viver na sociedade como um todo. Mas isso a gente vai voltar depois do intervalo, para daí recuperar, então, um pouquinho o que efetivamente é, então, esse conceito de família, como a gente pode entender isso. Mas fica para depois, então. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Então, pessoal, antes da gente recuperar um pouquinho do que seria, então, um aceitável conceito de família, nós vamos pensar um pouco como surge, então, essa ideia, que hoje é a ideia mais aceita do que a gente entenda por família. Isso vai aparecer lá no final do século XVIII, com o avanço do processo de privatização, quer dizer, a separação público e privado. Por que isso é importante? Até o advento da Revolução Industrial, a gente já viu que havia uma mistura
espacial, uma confusão espacial, até a gente pode dizer em alguns momentos, entre, por exemplo, o local de residência das pessoas e o seu local de trabalho. O que isso significava? Significava que as pessoas passavam praticamente o dia inteiro no mesmo lugar. Ali elas trabalhavam, ali elas conviviam, ali elas se alimentavam. Isso em áreas urbanas, também em algumas áreas rurais. A partir da Revolução Industrial, a noção de privacidade começa a crescer, a avançar. O que isso significa para a família? Significa que essa família vai procurar o seu canto, vai procurar deixar de fora aquelas pessoas que não são efetivamente os seus componentes, não são os seus componentes diretos. Por quê? Porque até ali, o que acontecia? Então a gente podia ter numa casa, morando no mesmo espaço, o pai, a mãe, os filhos, os empregados, os aprendizes de ofício, isso antes do advento da indústria. Com a indústria isso muda, por quê? O local de trabalho passa a ser outro, o público passa a ficar separado do privado. O que acontece comigo, com a minha vida, é uma coisa, o que acontece da minha porta para a rua é outra. Essa noção é muito nova, muda a mentalidade das pessoas e vai mudar também a forma da família perceber a si mesma. O que isso quer dizer? Quer dizer que a família passa a ser o lugar da privacidade e da afetividade. Começa a haver um sentimento de lar. A palavra lar, home, né, que é em inglês, é muito nova. Ela surge nesse contexto, que diferencia a casa do lar. O lar é o que a família vai buscar a partir daqui. Então, vamos recuperar o que a gente poderia, então, entender como sendo o conceito de família. Então, vejam comigo. Família seria, então, um grupo de pessoas ligadas por laços de casamento e ou afetivos, por consanguinidade ou adoção, constituindo um único lar. Então, o que a gente tem aqui? Laços de casamento e ou afetivos. Então, as duas pessoas não precisam necessariamente estar casadas para constituírem uma família. Além disso, por consanguinidade ou adoção. Então, podem ou não ser parentes consanguíneos. Eu posso adotar, não adotar no sentido de adotar uma criança, não, adotar uma pessoa como sendo parte da minha família. Então, a questão afetividade e não necessariamente consanguinidade. Mais importante, constituindo um único lar. Então, todas elas vão estar, independente de quem seja, quantas pessoas sejam, mas vão estar ocupando esse mesmo lar. Olha a ideia de lar, não estamos falando de casa, tá? O mesmo lar. E o que mais nós poderíamos acrescentar? A ideia de que onde seus membros interagem uns com os outros através de seus papéis de pai, mãe, marido, esposa, filho e filha e relacionam-se com os demais grupos da sociedade. Então, o que isso quer dizer? Dentro de uma família, cada pessoa vai ter o seu papel e elas vão interagir a partir do que se espera desses papéis que elas assumem. E, sobretudo, todo o grupo vai interagir com o restante da sociedade. Então, essa é a melhor ideia, a melhor expressão, o conceito mais aceito hoje de família, que moderno, inclusive, no sentido de que dá conta desses novos arranjos familiares aos quais a gente fez referência há um tempo atrás. Por exemplo, um casal não necessariamente casado, em termos oficiais jurídicos, mas ele constitui uma família. E a partir daí, essas novas formas são contempladas dentro desse conceito. Não é um conceito fechado, não é uma ideia estática. Por quê? Porque família é algo dinâmico. O que a gente vai perceber é que com esse avanço da privacidade, da afetividade que nós comentamos há pouco, o que vai aparecer? Vão aparecer novas estruturas, novas formas de organização do que a gente vai chamar de família nuclear, que vai se contrapor à chamada família extensa, que era o que vigorava. O que seria isso? Família nuclear, aquela que a gente mais conhece, pai, mãe e filhos, em que se contrapõe, num determinado momento, à chamada família extensa, que agregava esses atores todos e mais
algumas pessoas de fora, em outros níveis de graus de parentesco. Aos poucos, conforme avança esse processo de privacidade, esse núcleo da família meio que expulsa o restante. Não, nós não queremos mais. Então isso vai ser bastante interessante de observar em obras de arte da época, onde a gente vai perceber aquela cena bem interessante, o pai, a mãe sentadinhos, as crianças brincando, essa ideia de família que a gente tem um pouco até hoje, né? E que vigora como sendo o padrão mais comum no Ocidente. Vejam bem, o Ocidente, nós não pode generalizar que esse é o modelo do mundo inteiro ou que tenha sido sempre do mundo inteiro. Não. Mas essa família nuclear, de pai, mães e filhos, tem sido a tendência em todo o Ocidente. O que a gente pode observar é que essa família extensa, que era a família nuclear agregada, acrescida de diversos agregados, ela tende a desaparecer. Por quê? Especialmente em áreas urbanas, até por uma questão espacial, não há onde todas essas pessoas se instalarem juntas. E outro dado interessante a gente observar na evolução da família é que sempre há uma figura central nesse núcleo familiar, que pode ser o pai ou pode ser a mãe. Isso é importante por quê? Porque vai ser determinante da linha de descendência, inclusive, por exemplo, para a herança. Então, o que seria isso? Quando a figura central é a mãe, nós falaríamos então numa família matrilinear. A linha de descendência seria determinada pela mãe. Em contrapartida, se a figura central é o pai, nós teríamos então a família patrilinear. É aquela mais comum no caso brasileiro. Nós vamos ver mais à frente que é bastante comum, a ponto de gerar até algumas distorções em termos do que seja o modelo de família brasileiro. Mas a família patrilinear, ela foi se impondo até por uma questão de hegemonia, de exercício do poder pelo homem. Então foi se consagrando esse modelo como sendo o modelo. O que não quer dizer necessariamente que seja o único ou que seja o melhor. Não estamos aqui para fazer nenhum tipo de juízo de valor. O que resta observar é que dentro desse processo evolutivo da família a gente tem essas duas possibilidades. Mas o que isso tem relação, ou como se relaciona com a educação? O que nós vamos ver? Que as transformações sociais, aquelas todas que nós já vimos, pelas quais a sociedade passou, especialmente o surgimento das sociedades industriais e a consolidação do capitalismo, elas vão determinar novas funções para essas famílias. Quer dizer, essa família vai passar a ter também a função de organizar esse novo mundo que surge e, sobretudo, vai deixar de ser uma unidade de produção. O que era uma unidade de produção? Aquilo que nós vimos há pouco, o ofício que era exercido por um mestre que ensinava para os seus aprendizes, tudo isso dentro do local de trabalho. A indústria vai derrubar, vai acabar com tudo isso. O avanço do capitalismo vai criar novos ritmos de vida para o trabalho, novas formas da família se organizar e falar sobre si mesma. Então, a indústria vai mudar bastante isso e vai determinar que essa família cada vez mais assuma a função de controladora, de controle social, que pode ser positivo ou negativo, mas cada vez vai se tornar mais intenso isso. Por quê? Porque o capitalismo precisa de organização espacial, precisa de organização da produção, ele não existe sem isso. Então, a família vai, da sua parte, passar a desempenhar também esse processo educativo, vamos dizer assim, no sentido de nortear os seus membros para essa nova forma de organização. Mas, por outro lado, como a gente poderia pensar educação e família, onde isso se encaixaria e, sobretudo, para o Brasil? A gente falou em modelos, mas qual seria o modelo de família que vigorou no Brasil por muito tempo, ou o que vigora, o que impera? Nós teríamos aí alguma dificuldade. Por quê? Nós temos um modelo
que é o modelo da família patriarcal, que nos foi fornecido pelo grande Gilberto Freire. Aí vocês podem recorrer, eu acho até bastante interessante, dar uma olhadinha no clássico do Gilberto Freire, do Casagrande Senzala, onde ele analisa os engenhos de açúcar pernambucanos. E vai a partir dessa análise do dia a dia, porque é no dia a dia que essa transmissão de valores se dá dentro da família. É nos momentos de sociabilidade, é nos momentos em que essa família está junta, nas formas que ela escolhe para se vestir, do tipo de alimento que ela vai consumir, das formas de lazer que ela vai recorrer, vai utilizar, vai fazer uso. É nesses momentos, sem a gente se dar conta, é que esses valores estão sendo passados. E que a família vai passar os valores que interessam para quê? Para a manutenção da sociedade como um todo. Então, Gilberto Freire ele vai retomar essa ideia, mas vai dizer que esse modelo de família patriarcal foi o modelo da família brasileira desde o período colonial. E aí nós vamos encontrar alguns estudiosos que vão dizer não, isso não é verdade. O senhor de engenho lá, pernambucano, é um modelo, mas não pode ser estendido para o resto do país. Então, essa é uma questão que não cabe aqui a gente aprofundar, mas é interessante vocês, pelo menos, recorrerem um pouquinho a essa fonte que é muito rica, que vai mostrar como era esse dia a dia de um engenho pernambucano. E a partir dali a gente vai perceber qual era o papel da mãe, qual era o papel do pai, aquele que a todos serviam, que todos mandavam, aos quais todos estavam subjugados, qual era o papel dos filhos, desses agregados que giravam em torno da Casa Grande. Então, por que Gilberto Freire ficou tão importante quando a gente estuda a família? Porque ele, bem ou mal, ele vai nos fornecer o primeiro modelo, um primeiro modelo que vai ser contestado, mas que ainda é encontrado. Se a gente for ver hoje, no Nordeste particularmente, a gente ainda vai encontrar modelos de família muito voltados para esse modelo fornecido pelo Gilberto Freire. Mas o que é importante a gente perceber? Que a sociedade brasileira, ela passa por muitas transformações e que, de certa forma, refletem, espelham o que acontece no mundo como um todo. Então, esse processo de avanço do capitalismo, esse processo de industrialização, que é tardio para nós, mas que vai, quando começa a abalar essas estruturas bastante consolidadas, já naquele momento, da família e de toda a organização social brasileira, elas vão se refletir também na educação. Quer dizer, por quê? Porque a família vai passar a dividir com as escolas esse seu papel de agente de socialização. Então, a partir de um determinado momento, especialmente no Brasil, começo do século XX, a gente começa a ter uma divisão de papéis em termos de formação do indivíduo. Então, a família não vai mais ser a única responsável por essa formação, ela vai passar a dividir esse papel, dentre outros papéis que ela assume, com a escola. Então, por que isso é importante? Porque vai passar a determinar de que maneira a educação vai passar a ser vista também. Então, a partir daqui, a gente começa a pensar que papel tem a escola, o professor, junto com a família, e o que acaba gerando, inclusive, uma crise bastante séria, que se fala muito até hoje, aliás, mais do que nunca hoje, que é a chamada crise de identidade da família. Então, a família se perguntando qual é o seu papel. Qual é o seu papel no meio de tantos agentes de socialização, no meio de tantas mudanças, dentro desses rearranjos que vão se consolidando ao longo do tempo, mas que ainda são muito novos. Então, dentro disso, a educação passa a ser entendida, passa a ser pensada dentro também do contexto da família. Uma mudança importante que a gente vai observar também é uma maior democratização da família. Por quê? Então, dentro dessa ideia lá do Gilberto Freire, esse pai, esse quase senhor que ele encontrou efetivamente no Nordeste, o que a gente vai observar que ao longo do tempo, com essas mudanças impostas pelos novos ritmos do mundo do trabalho,
pela inserção da mulher no mundo do trabalho, pela nova independência que essa juventude, as nossas crianças passam a ter um pouco mais de autonomia, o que a gente vai observar? Que essa família se torna mais democrática, muito mais aberta, menos autoritária. Então hoje é muito difícil a gente encontrar uma família onde simplesmente todos aceitem passivamente o que aquele pai, aquele senhor dizia. Isso é um grande avanço. Isso vai se refletir dentro das nossas escolas, dentro das nossas salas de aula, à medida que o quê? Que a educação ela passa a ser vista e ser questionada ao lado dessas novas funções da família. E é isso que a gente tem que pensar a família e pensar a educação de uma forma sociológica, que é o quê? Recuperar, restabelecer essas relações que existem entre esses dois temas que são fundamentais, educação e família. Agora, vamos para nossas dicas de estudos da aula de hoje. As dicas de hoje são: façam as atividades sugeridas na apostila de vocês e mais, deem uma viajada pelo censo, procurem os dados referentes à organização da família que estão lá no Censo 2000. Vocês vão ter surpresas bem interessantes e vão ver como a gente vem mudando nesse aspecto. Até a próxima! A professora Solange nos falou hoje sobre a educação e a família. Vimos quais foram as transformações da família. Então vocês puderam observar, gente, que ao longo da evolução da família no mundo e no Brasil, algumas transformações foram fundamentais e foram definindo quais as novas funções a serem desempenhadas por essa organização social que se convencionou chamar de família. Observamos a diferença entre família nuclear e família extensa. Dentre as várias possibilidades de organização da família, a gente pode então citar as mais importantes, que é a família matrilinear e a família patriarcal, que vai ser o modelo mais adotado e mais importante dentro do Ocidente e no Brasil, por consequência. Aprendemos como é a educação e a família no Brasil. Podemos observar também de que maneira a educação e a família no Brasil foram se modificando em função das transformações pelas quais o país vem passando, que possibilita hoje tantos novos rearranjos, novas organizações e novos papéis e funções para essa organização social. Até a próxima aula!